É errado consumir moderadamente bebidas alcoólicas? Eu não bebo álcool por escolha própria. Portanto, o propósito desse vídeo não é incentivá-lo a beber, mas apresentar a visão bíblica sobre esse assunto. Nesse vídeo não abordaremos prós e contras do consumo de álcool para a saúde, mas nos restringiremos ao que a Bíblia diz sobre o consumo de bebidas alcoólicas. A Bíblia mostra que os servos de Deus, até onde há registros, consumiam vinho. O livro de Gênesis nos conta que Noé bebeu o vinho, ficou embriagado, e que as filhas de Ló embriagaram seu pai com vinho. Obviamente, esses relatos não são um incentivo nem a beber vinho, nem a ficar embriagado. A lei dada por meio de Moisés previa, abre aspas, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de viver como nazireu para Jeová, deve se manter afastado de vinho e de outras bebidas alcoólicas. Fecha aspas. Curiosamente, há quem use esse texto para argumentar que os servos de Deus devem, necessariamente, ser abstêmios. Na realidade, o texto prova justamente o contrário. O mero fato de haver um voto especial para abster-se de vinho implica que o seu consumo não era proibido por Deus. Se fosse, o voto não faria qualquer sentido. Seria como alguém fazer um voto de não assassinar ou não cometer adultério. Outro ponto muitas vezes ignorado é o seguinte: o mesmo voto de nazireado, que proibia o vinho, proibia também o suco de uva. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas nem passas, segundo diz a Nova Versão Internacional. Muitos também desapercebem que a abstinência do nazireu era temporária, pois a lei dizia algo interessante ao nazireu após concluir seu voto a Deus. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Números 6:20. Há outros exemplos bíblicos de abstinência que são citados às vezes, como o dos sacerdotes israelitas e dos recabitas. Sobre os sacerdotes, a mera leitura da lei demonstra que a abstinência era circunstancial. A Bíblia diz: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. Levítico 10:9, na NVI. Sobre o caso dos recabitas abstêmios, é importante lembrar que eles se abstinham de vinho por causa de uma ordem do seu antepassado Jonadab, e não por causa de uma ordem de Deus. Outro ponto: Deus os elogiou não especificamente por serem abstêmios, mas também por não semearem nem construírem casas. Tudo isso fazia parte da ordem recebida de seu antepassado, e Deus os elogiou por sua obediência a tal ordem. Se o caso deles fosse um padrão para o povo de Deus, então semear e construir casas é tão pecaminoso quanto beber. Você acha razoável essa conclusão? Mas a Bíblia também diz, Provérbios capítulo 20, versículo 1, o vinho é zombador e o álcool é indisciplinado. Quem se perde por causa deles não é sábio. Por tal razão, o apóstolo Paulo disse que os diáconos da congregação não devem beber muito vinho. 1 Timóteo 3:8. Note que o apóstolo Paulo não disse que tais homens não devem beber vinho, mas que não devem beber muito vinho. Beber muito significa embriagar-se, mesmo que levemente. Você acha que Paulo estava aconselhando seus irmãos a maneirar no suco de uva? É claro que não. Observe também os seguintes textos, atentando para as partes que destacaremos. Provérbios 21. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Segundo a NVI. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Isaías 5:22, NVI. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18, NVI. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Provérbios 20:30, NVI. Com base na leitura desses textos, fica evidente que a Bíblia proíbe a embriaguez, ou seja, o uso imoderado de bebidas alcoólicas. Portanto, podemos concluir algumas coisas. Primeiro, Deus permite o consumo de vinho. Segundo, o vinho na Bíblia, de fato, era alcoólico. Terceiro, Deus condena o abuso de vinho.
Por razões que eu desconheço, porém, algumas religiões persistem em dizer que é errado o cristão consumir bebidas alcoólicas e que mesmo o consumo moderado é inapropriado para os cristãos. Na parte 2 dessa série de vídeos, vamos analisar à luz da Bíblia tal alegação e também os argumentos feitos.